Olá, no programa de hoje, a tomada de decisão em campanhas eleitorais. Os desafios e os dilemas enfrentados pelo candidato que busca a aprovação do eleitor, as estratégias e elementos que determinam sucesso ou fracasso na empreitada, e os bastidores de cases reais. Eu converso com o estrategista em marketing e comunicação política, Alberto Lage, coautor do livro Cabeça de Candidato, em lançamento pela editora Labrador. Bem-vindo, Alberto. Prazer recebê-lo no Mundo Político. Prazer todo meu estar aqui. O livro está saindo do forno mesmo, né? Não temos nem ele completo aqui, só a capa por enquanto, né? Nós estamos saindo com ele da gráfica agora e já estou muito animado com a recepção que a gente está recebendo. Bacana. Alberto, apesar de ainda jovem, né? Você tem apenas 31 anos, já acumulou aí bastante experiência trabalhando na linha de frente do marketing eleitoral de diversas campanhas em Minas. Quais percepções, em especial, inspiraram você e Iracema Rezende, né, que é psicóloga e pesquisadora em opinião pública, a delimitarem esse enfoque para o livro? Olha, Marco, eu trabalhei numa campanha eleitoral, a primeira campanha que eu trabalhei com a Iracema, apesar da formação somando a formação de psicologia dela, ela é uma especialista em pesquisa qualitativa. O que é isso? É quando a gente desenvolve entrevistas longas com grupos focais de eleitores para absorver não só o que eles pensam de um cenário político, mas como eles reagem a estímulos. E esse é um processo, eu acho que para quem está liderando uma campanha política, que era o meu caso ali naquele momento, de estar sempre testando a receptividade do eleitor aos materiais. E isso, por uma questão prática, a gente tem que entrevistar eleitores reais, geralmente a gente faz no final do dia. Uma noite após 2 rodadas de grupos focais, a Iracema chega para mim com a formação de psicóloga dela e diz: Alberto, nós já dominamos o que o eleitor quer nesse cenário aqui, o que a gente precisa para ganhar essa eleição é que o candidato não tenha nenhuma ideia, não saia do ritmo, não faça nenhuma bobagem. E aí ela me propôs isso, tem uns 5 anos já, que a gente desenvolvesse um trabalho técnico, mas também baseado nas nossas experiências de campanha, de ver até onde vai o domínio do marqueteiro, do pesquisador, do espírito social das coisas como estão, e quando é realmente o íntimo do candidato. Aquele feeling. Não é só feeling, às vezes é medo. Às vezes é nojo de fazer uma composição política. Ou às vezes há uma estratégia toda desenhada e, por motivos políticos, por motivos pessoais, não é possível seguir. E esse é um eixo que, na nossa visão, faltava à análise de campanhas eleitorais. Você tem tudo combinado, tudo desenhado. Mas se o seu candidato não estiver feliz, não estiver bem consigo mesmo, ou se o grupo político não estiver coeso, não adianta ter estratégia de marketing perfeita. E com esse boom das redes sociais nos últimos anos, imagino que as campanhas se modificaram também profundamente, né? Modificaram com certeza, porque a gente permite hoje um contato muito mais direto e um contato que não é 100% planejado. Quando a gente tinha o domínio principal da televisão, e hoje a televisão ainda guia muitos acordos políticos, ela tem uma influência muito grande, mas ela permitia um filtro, que as campanhas faziam grandes produções cinematográficas para mostrar ali os candidatos num ambiente controlado. Hoje, está mais simples a mídia atuar, nós temos mais veículos de imprensa, nós temos mais veículos de redes sociais. Isso entra num ponto que as campanhas, os marqueteiros não conseguem controlar, que é a realidade, o dia a dia de um candidato. Existe um famoso ditado popular, Alberto, que apregou, né? Cada cabeça uma sentença. Transportando isso para as reflexões da obra, né? É possível encontrar padrões comuns nos dilemas humanos e emocionais enfrentados por diferentes candidatos? Com certeza. Uma questão que a gente até se propõe a buscar soluções técnicas, acadêmicas, a gente encontra muito na literatura empresarial
Os grandes executivos, eles aceitam melhor literatura comportamental, estudos sobre como agir e como gerenciar uma equipe, melhor do que os políticos. Se a gente vai na literatura dos executivos, na gestão de equipes, a gente tem muitos exemplos de, por exemplo, inseguranças que podem contaminar uma campanha, mas que para a vida empresarial já tem liderança, já tem psicólogos que pensam em formas de como fazer as equipes funcionarem melhor. Da mesma forma, por exemplo, familiares dos candidatos. É muito comum que, querendo ajudar, um familiar fique assim o dia inteiro no celular. Ó, você viu isso que estão falando de você? Você viu isso? Viu isso? Ó, te xingou ali, ó. Isso gera uma tensão. Difícil de administrar. Que não é útil para a campanha. E que a gente busca pensar assim, como que essa pessoa está querendo ajudar? Como que essa pessoa pode ajudar em vez de apenas perturbar? Como que o candidato pode organizar seu círculo mais próximo, seus amigos e família, para eles estarem num estado mental tranquilo ali, que realmente façam uma campanha produtiva? Coisa que a grande imprensa geralmente não pega, né? Não acompanha esses elementos de perto. Né? Tem alguns setores da imprensa que tratam política como fofoca. Talvez esses consigam pegar alguns fatores das articulações. A gente tem no caso aí, e a imprensa em Minas Gerais já cobriu, ministro que brigou com o senador e aí não sabe quem vai ficar no partido. Isso é muito humano, é muito próximo dos nossos afetos que a gente constrói. Mas faz toda a diferença na campanha. E o quão relevantes são as variações de humor dos protagonistas, né, os candidatos em uma campanha eleitoral? Eu acho que é total, a relevância é total, porque eu não consigo uma boa entrevista, eu não consigo, mesmo um material gravado para televisão, eu falei agora que a gente tem mais controle, eu ainda preciso de um bom take ali, eu preciso de um bom momento daquele candidato. Se ele não estiver feliz, ele sai na rua, ele fala uma bobagem. Entrevistas que a imprensa tá sempre alerta ali, pode sair alguma coisa que não deveria. Então, o candidato, às vezes, a gente tem que tratar ele como uma espécie de atleta de alta performance, porque ele é o líder daquele grupo, mas ele também é um apresentador, ele é um porta-voz. Leveza é necessário em alguns momentos? Total. Nós temos um capítulo no nosso livro que a gente fala que só ganha eleição quem tem condição de perder. Isso, eu acho que todo mundo pode puxar da própria cabeça aqui um caso de um candidato que ou estava muito certo que ia ganhar e já começou a lotear o governo, ou a pessoa que faz planos de vida, de carreira e se endivida numa campanha eleitoral, essa pessoa não tem mais condição de perder em qualquer variação negativa ali numa pesquisa, num desalinhamento num grupo político, essa campanha vai por água abaixo. E as vaidades, como administrá-las, né? Porque a gente sabe que isso é inerente ao poder, né? Aos holofotes. Um mínimo de vaidade eu acho que é muito bom, né? Na minha rotina profissional, o que eu diria que não pode acontecer é quando a vaidade afasta o candidato que se propõe a ser um líder político de quem ele está querendo representar. E isso ocorre muito por fechamento de grupos. Às vezes é inevitável, por exemplo, um parlamentar, um deputado, ele vai ter ali uma dúzia de assessores que estão querendo o bem dele, não estão querendo contrariá-lo. Mas às vezes o dissenso é importante. Ouvir, olha, isso aqui talvez seja melhor fazer de outra forma. Não ter só bajuladores ao redor. Né? Os bajuladores, eles fazem muito mal à vida política e eles podem dar fim a uma campanha política. Você já lidou pessoalmente com casos em que talvez uma sensação aí de autossuficiência de candidato foi determinante para um resultado negativo? Cara, isso eu acho que é comum para todo mundo que trabalha nesse meio. A partir do momento que qualquer candidato acha que não precisa mais conectar com a população, ele tem um caminho muito próximo da derrota. Eu
peço licença para citar um exemplo, é um exemplo que ele me falou. Muita gente ouviu essa história, mas o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, conta que da primeira vez que ele foi reeleito, ele achava que ele podia tudo. E ele me contou isso porque eu tinha passado por um caso recente de uma reeleição, tive um problema com um candidato que eu trabalhei, e ele falou assim: Alberto, é normal. A gente ganha uma reeleição, a gente acha que é Deus. No caso dele, essa reeleição foi em 2012, ele conta isso com certo orgulho. Se não fossem os protestos de 2013, palavras dele, ele não tinha entregue nem Copa e Olimpíada no Rio de Janeiro. Porque ele passou por uma reeleição, estava tudo bem, estava todo mundo batendo palma para ele. Esse está fácil de identificar. Acabei de falar, prefeito do Rio de Janeiro, quem me contou foi ele mesmo, Eduardo Paes. Exatamente. Mas a gente já viu muitos casos parecidos com esse. Aqui em Minas também? Cara, eu acho que toda reeleição pode causar isso, mas não é só restrito a Minas Gerais, não. Pesquisas, né, quantitativas e qualitativas, você já tocou aí na importância delas no início da nossa conversa. Elas são mesmo determinantes para mudar rumos, para ajustar estratégias? São, mas vale a pena fazer uma distinção aqui. Pesquisa, qual que é a pesquisa que o telespectador mais conhece assim? Vai ver no jornal amanhã, Lula está com 46% e, vamos dizer, Tarcísio está com 30%. O que uma campanha faz com esses dados? Absolutamente nada. Se estiver bem, você comemora. Se não, senta e chora. Agora, a pesquisa que me diz, ele está com esse potencial de voto, mas falta nessa região, ou falta nesse grupo social, isso é uma pesquisa útil para que eu consiga trabalhar. Assim, esse candidato está atrás. Ele está atrás por quê? Ele está atrás porque ele tem um déficit muito grande de votos entre pessoas até 30 anos de idade. Por quê? O porquê geralmente é a pesquisa qualitativa que me fala. E com o porquê eu consigo trabalhar de como, de fato, transformar isso em estratégia de campanha. Porque senão é só um número que eu olho lá e falo, bom ou ruim. Mas agora, mesmo com toda essa evolução, né, das pesquisas ao longo dos anos, né, da ciência política, ainda há candidatos que, por razões diversas, talvez olhem para esse tipo de dado e torçam o nariz, adotam uma postura até de negação? Cara, é muito comum. É muito difícil chegar para um cliente e falar com ele, olha, essa eleição não é sua. Este cenário político que se desenha aqui, ele é, no máximo, você crescer seu nome. Ou este eleitor aqui, pode acontecer, por exemplo, de terem candidatos do mesmo grupo político. Aliás, isso é muito comum. São Paulo, a gente teve na eleição passada um choque muito grande entre o prefeito Ricardo Nunes e o candidato Pablo Marçal, tentando disputar um mesmo eleitorado. Chegaram ali juntinhos, né? E os outros eleitores, às vezes, ficam meio soltos, ficam meio perdidos, porque é comum, por acordos políticos, todo mundo está... Hoje, por exemplo, o eleitor que ganha atenção no Brasil é o eleitor do Jair Bolsonaro, porque é um eleitor que está órfão, porque é um eleitor que está perdido. Hoje não vale a pena buscar, por exemplo, se eu for candidato a presidente, eu vou querer buscar o eleitor do Lula, sabendo que o Lula tem tudo para ser candidato de fato? Sob esse contexto de momento aqui da nossa conversa, vou tentar puxar um case real aqui, que eu imagino que seja tranquilo para você falar. Você, na última campanha municipal, né, você trabalhou ali com Gabriel Azevedo. Isso. Né, que fez uma campanha onde não conseguiu vencer e tal, mas teve um desempenho ali que chamou atenção pelo MDB. Havia no grupo de vocês ali clareza de que não era uma eleição para vencer, por exemplo, desde o início da campanha? Eu acredito que o candidato, ele sempre tem, assim, especialmente você falou do Gabriel, ele é um sujeito com muita paixão pelo assunto de urbanismo, de assuntos da cidade. Então talvez ele... Esteve aqui com a gente 2 vezes. Em alguns momentos,
tenha deixado esses sonhos aflorarem. Mas é uma campanha que o tempo todo se preparou para a possibilidade de perder, e isso ficava muito evidente. Você vê outras campanhas no mesmo cenário. Você teve um candidato que esteve liderando o primeiro turno o tempo inteiro e no final não foi para o segundo turno. Bruno Engler. O Tramonte. O candidato Mauro Tramonte, por exemplo. Bruno Engler liderou o primeiro turno, no final... Bruno Engler depois... liderou, e eu acredito que o Bruno Engler fez uma campanha dentro das possibilidades dele, fez uma campanha positiva. O candidato Mauro Tramonte, por exemplo, foi um candidato que não reagiu bem. O grupo político dele não reagia bem. Tava tudo combinado ali para ele ganhar a eleição, exceto com o eleitor. O grupo político, que era um grupo político instável, a gente tinha forças políticas muito contraditórias ali, a imprensa noticiou que não reagiu bem. Do lado da campanha do Gabriel, por exemplo, ele terminou a eleição em quarto lugar, muito feliz com os votos dele, porque não tinha vendido a alma, não tinha se endividado. Isso é muito importante para a campanha. O cara chegar no último debate, sabendo que se perder a eleição não tem uma dívida para pagar, ele faz um desempenho melhor, não tem jeito. Também há no cotidiano das campanhas, Alberto, momentos solitários dos candidatos em que decisões importantes são tomadas ali exclusivamente por um cunho pessoal, íntimo mesmo? Uma das teses que a gente tenta desenvolver no livro, eu e a Iracema brincamos muito que isso é um material que a gente gostaria que os nossos clientes lessem, mas que a gente não pode falar com eles com a sinceridade toda que está no livro. É que algumas coisas são só problema do candidato, entendeu? Assim, fechar acordos políticos e apertar a mão é um processo extremamente solitário do candidato. Decidir como que vão ser as opções de arrecadação financeira da campanha, isso tem que ter o ok do candidato. Da mesma forma, por exemplo, você tem mais cedo aqui que as famílias às vezes ficam muito nervosas e na tentativa de ajudar atrapalham. Isso é o candidato também que tem que criar ali no seu grupo próximo um ambiente propício para que esse carinho realmente ajude. Não dá para passar para nenhum profissional, nem para aliado político eu recomendaria. Tem coisa que o candidato tem que estar sob controle mesmo para não ser pego de surpresa. O livro evita citações explícitas, né? Há muitos nomes de candidatos envolvidos nos relatos. Por que dessa escolha? Eu tenho muita felicidade da Iracema ter me escolhido para escrever o livro com ela, porque a Iracema trabalha em campanha eleitoral desde a redemocratização do Brasil. A Iracema pôde contar histórias de 20 anos atrás. Então... Essas são citadas, né? São citadas. Collor, Lula, Maluf. Histórias... Eu trabalhei com ela há 2 anos. Entendeu? Nós trabalhamos juntos em campanhas que nós citamos aí, de pessoas que vão ser candidatos de novo. Se a gente começa a citar o nome, a gente começa a revelar o trabalho que a gente produziu, que é um trabalho protegido pelo sigilo. O cliente nos contratou para analisar um cenário político. Por outro lado, né, quem acompanhou mais atentamente a política mineira nas últimas décadas vai identificar na obra pistas para reconhecer determinados personagens? Eu achei que ia. As poucas pessoas que começaram a ler o livro agora, falando de um livro que saiu da Gráfica hoje, não adivinharam tanto quanto a gente imaginava, não. Eu achei que fosse acertar mais. Isso instiga curiosidade, né, para quem for. Bom também. For comprar o livro. Nós recebemos aqui no programa essa semana, Alberto, um político com o qual você já teve uma relação estreita, o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil. Ele é pré-candidato ao governo de Minas, né, assim como o atual vice-governador Matheus Simões, com quem você também trabalhou, os senadores Cleitinho Azevedo e Rodrigo Pacheco, e o deputado federal Nicolas Ferreira. Como é que você avalia o cenário que se desenha no Estado para essa disputa do ano que vem? Eu imagino que estejam todos os agentes políticos num compasso de espera para descobrir se o senador Cleitinho vai ser candidato. Todas as campanhas dependem fundamentalmente disso. O ex-prefeito Alexandre Calil
Ele veio falando em algumas entrevistas recentemente que não deveria ter sido candidato a governador na última eleição e que ouviu conselhos ruins que o levaram. Eu concordo com ele. Eu acho que ele deveria ter cumprido os anos de prefeito, ia ter saído muito bem aprovado e feito sucessor. E o Alexandre Calil, com quem eu trabalhei com ele nas campanhas de 2016 e 2020, é uma pessoa que tem plenas condições de vencer essa eleição para governador. Ele, do jeito que ele está agora, ele é uma das pessoas que eu falaria que se perdeu por ter muita gente dizendo sim para ele. Não acho nem que merece um capítulo inteiro de livro, não, porque esse é o comportamento mais comum de todos, o candidato que derrete por ter muita gente dizendo sim. Mas é um cenário em aberto, você vê, para essa eleição, assim, na expectativa claro. do senador Cleitinho. O senador Cleitinho define muito se ele vai, como essa eleição vai se dar. Porque os candidatos eles se organizam da forma que os oponentes estão também. Você tem forças muito óbvias nessa campanha, que é quem vai ser o candidato do bolsonarismo. O Cleitinho seria o candidato natural disso, não sendo. Tem um campo muito amplo aí. O candidato, o senador Rodrigo Pacheco, ele foi ungido pelo Lula para ser o candidato dele, mas a gente não sabe até agora se ele quer. Então, é um cenário que os grandes grupos da polarização... Tem o vice-governador que vai ser o candidato da situação, né? A situação a gente sempre tem que respeitar, né? Vai estar com a máquina na Porque mão. a situação a gente nunca joga ela fora. Mas a gente não sabe hoje em que cenário ele vai se posicionar também, muito à espera de esses candidatos mais representativos dos polos. Notavelmente o senador Cleitinho, o senador Rodrigo Pacheco, se colocarem aí na disputa para a gente ver que espaços restam nessa empreitada aí. As campanhas seguem em constante evolução, né? Como é que você está vendo perspectiva de uso de inteligência artificial? Até o Tribunal Superior Eleitoral está bastante preocupado com a questão, né? Tem editado resoluções. Pessoalmente, eu sou bastante crítico de uma visão de regulação eleitoral que diz respeito de proibir as coisas sem a parte que dá trabalho. A Justiça Eleitoral tem poder de polícia, de ir atrás, de ver quem fez, quem repassou, e eu creio que isso é fundamental. Nós já temos uma regulação muito positiva. A regulação de inteligência artificial nas eleições do Brasil, inclusive, contou com a participação do Clube de Profissionais de Marketing Político, que eu faço parte. Foi até pioneira, né? Parece já é muito mundo. pioneira, mas não combina com o que a gente está vendo de verdade. A gente está vendo conteúdos falsos por aí, com candidatos, às vezes até conteúdos oficiais de candidatos, que usam e abusam dessas ferramentas de inteligência artificial generativa e que já tem norma para proibir. Então, a gente tem que falar a verdade também. Numa rotina de campanha eleitoral, existe delito que compensa, que a multa é baixa, porque a Justiça Eleitoral não olha. Tudo isso faz parte do que um candidato precisa raciocinar. Então o Brasil já tem uma norma que eu acho muito boa, mas que a Justiça Eleitoral ainda não está concretizando. Para terminar nossa conversa, quais são os conselhos mais relevantes que você deixaria a quem estiver disposto a disputar as eleições do ano que vem, sobretudo para os cargos majoritários, né, em campanhas que exigem muito? Mas sem contar muito segredo do livro, que a gente não pode tirar a graça dele, eu acho que o número 1 é a compreensão de que política é difícil. Fazer política dá trabalho e não tem ninguém aí que é vereador, deputado, senador, que esteja fazendo isso contra a própria vontade. Entendeu? É difícil, dá trabalho, as pessoas estão sujeitas a muitas críticas e se não tivesse preparado para isso, vai se assustar durante a campanha. E durante a campanha o eleitor é cruel. O candidato que sai na rua pedindo voto, ele ouve coisa do arco da velha, ele vai ser xingado, ele vai receber pedidos ilegais e imorais. Muitas vezes
população construiu uma relação esquisita com a política mesmo. Então tem que ter um espírito com resiliência, com paciência, porque senão não aguenta até o final, não. Alberto, muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, né? Praticamente iniciando por aqui pelo programa Divulgação do livro Cabeça de Candidato. Sucesso com a obra e deixa para a gente aí a informação do lançamento presencial, né, em Belo Horizonte. Olha, o nosso primeiro evento de lançamento, os dois autores são moradores de Belo Horizonte, vai ser no sábado, dia 4 de outubro, ali na Livraria da Rua, na Rua Antônio de Albuquerque. Vai ser das 11 às 14 horas desse sábado, então esperamos que seja uma manhã muito agradável. Para a gente conversar um pouquinho de política, dessa parte operacional e para a gente apresentar esse livro que nos dá muito orgulho. Obrigado mais uma vez. Eu conversei com o estrategista em marketing e comunicação política Alberto Lage, coautor com Iracema Rezende do livro Cabeça de Candidato. A obra em lançamento pela editora Labrador destaca dilemas e comportamentos humanos decisivos de quem disputa eleições a partir dos bastidores de cases reais. E fala também dos desafios enfrentados pelos protagonistas na construção de conexões com o eleitor. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.